Oi, marido do futuro. Oi, filhos do futuro. Tudo bem? Eu acho que todo cristão, né, já passou por uma fase onde orou para o Senhor sobre alguma coisa e não teve a resposta de imediato ou não viu, né, nenhuma resposta. Ou às vezes você está passando por isso, né? Então, eu acredito que esse vídeo é para você, vai falar tanto comigo, está falando tanto comigo, quanto eu oro para que fale com você também, que não seja a Daisy falando, mas sim a palavra do Senhor. Eu estava lendo o livro de Esther, nós estamos falando na EBD, né, na Igreja Bíblica Maranata, sobre isso e sobre o livro de Esther, sobre essa personagem que é conhecida pelo jejum que ela fez, sobre a intercessão que ela fez, mas nós vamos falar só disso, nós iremos falar de modo geral desse período que ela fez um jejum, né, para que os judeus não fossem mortos, para que o povo não fosse exterminado, e ainda assim Deus usou outras pessoas, outras situações, outras coisas para fazer a vontade dele prevalecer. É sobre isso que nós vamos falar. Né? A Bíblia fala que Mardoqueu, né, era quem cuidava de Esther. Esther, ela virou rainha. Ela desde o começo foi usada por Deus para isso, né? Deus mexeu assim tudo do jeitinho que ele queria. Ele tem poder sobre os crentes e não crentes, né? Porque ele é o criador de todas as coisas. Então, o Senhor a fez ser rainha. Aqui nós não temos de modo claro a palavra de Deus, né? Mas nós temos pelos detalhes do que acontecia o poder de Deus, né? E nesse texto, no que nós vamos falar hoje, mostra a questão de que um capítulo anterior, Mardoqueu tinha falado, né, Esther, você é a rainha. Vai lá e fala pro rei sobre essa lei que iria sair, que em tal dia, se eu não me engano é 11º, alguma coisa assim, que todos os judeus seriam mortos, né, os judeus que estavam ali. E aí ela falou que não tinha coragem, porque para falar com o rei tinha que apontar o cedro, né? E aí ela poderia falar. Mas ela estava com medo, mas aí Mardoqueu falou com ela certinho, então aconselho vocês lerem Esther, se eu não me engano, capítulo 4, fala sobre isso. Exato, capítulo 4 fala sobre Esther impor, né? Então, que para os judeus dali de fora estarem em jejum, que ela ia falar com o rei daqui durante 3 dias estarem em jejum para ela falar com o rei, né? E aí a Bíblia nos conta de que teve uma noite que a mãe estava se achando, né? Porque o rei deu uma lei que é para todos se prostrarem, né? Diante de Amã, dos servos, né? E aí, uns oficiais do rei, no caso. E aí, Mardoqueu não quis adorar, porque a gente não adora outros deuses. Se você é cristão, a gente não adora, a Bíblia fala isso. Então ele se posicionou na situação que ele estava. E aí surgiu a lei que iria matar os judeus, porque ele era um judeu pelo que ele fez, né? Mas o engraçado de tudo isso é que Esther ficou em jejum, e às vezes a gente espera mover mil e uma coisas no meio de Esther. Mas a Bíblia nos conta que a Amã, depois de sair de um jantar lá que Esther tinha preparado, né, tudo, ela foi sábia, né, de começar com um jantar, convidar para o outro, não chegar já pedindo tudo, ela poderia chegar pedindo. A Bíblia fala que o rei falou o seguinte para ela, né, fala o que você quer, Esther, que eu te dou até metade do reino. Ela poderia chegar e falar assim, não mata os judeus porque eu sou judia, isso e aquilo, mas ela não fez isso. Ela foi sábia, ela continuou em oração, ela fez jejum durante 3 dias, montou um jantar. A Bíblia até fala que depois de 3 dias, né? Então esse jejum já tinha acabado. Então ela já poderia se alimentar. Ela, cara, surreal. O Senhor usou ela de forma maravilhosa, surreal. Mas aí a Bíblia nos conta que a Amã ficou bravo porque Mardoqueu não se prostrou de novo diante dele. E aí, porque ele já estava se achando um bambambam, né? Mas estava esquecendo do lugar que ele estava, né? Ele poderia ser um dos mais importantes, mas não era mais importante. Para uma pessoa que é de Cristo, o Senhor é mais importante do que todas as coisas, até do que rei, político, governador e tudo mais. A gente respeita, porque a Bíblia diz para nós respeitarmos e obedecermos se não for contra a palavra de Deus. Mas tirando isso, se achou demais, Amã. Mas enfim, a Bíblia nos conta que a esposa de Amã e os conselheiros dele falaram: cria uma forca de 2 metros para matar, né, Mardoqueu, porque ele não se prostrou diante de você, e blá 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 blá. E aí a Bíblia nos conta que o rei, naquela noite, decidiu, ele não decidiu, né, mas ele não conseguiu dormir. E aí ele pediu para lerem os livros de crônicas, porque naquela época eles registravam todas as coisas, né, e acredito que até crônicas mesmo. Mas enfim. E aí tava registrando, né, tudo lá, e aí ele leu, lembrando que Mardoqueu tinha feito por ele. Porque Mardoqueu foi um homem usado por Deus para avisar que
dois homens que eram chefes da guarda ali queriam matar o rei, Assuero ou rei Xerxes, eu não sei como fala isso na Bíblia, mas lembrando que Esther e Hadassa, né, na verdade Esther chama Hadassa na língua, né, dos judeus, e Hadassa significa pura, limpa, né, sem mácula, então tem um significado, né? Então eles mudavam um pouco o nomezinho para disfarçar. Esther é um nome, se não me engano, de origem judia também, só que tinha algum significadinho diferente. Mas enfim, o rei lembrou e falou: Poxa, eu tenho que honrar esse cara, ele me ajudou, eu não morri, tananã. E aí, o interessante é esse: o Senhor moveu as pecinhas ali para que o rei não conseguisse dormir, o rei lembrasse de o que Mardoqueu tinha feito, o que Amã tinha planejado de matar ele lá na forca não iria dar certo, porque o rei lembrou e quis honrar o que Mardoqueu fez. Nos detalhes, o quanto Esther estava em jejum e oração, ela planejou de um modo sábio um jantar e ia preparar mais um naquela noite, no dia seguinte, no caso. E aí, ao mesmo tempo, Amã quis construir uma forca de 2 metros para matar Mardoqueu porque não se prostrou, mas ao mesmo tempo o rei não conseguiu dormir na mesma noite, fez ler os livros, lembrou de tudo que Mardoqueu fez e Deus honrou. Cara, maravilhoso. Deus honrou a vida de um homem que não se prostrou diante de alguém que poderia matar ele. Mardoqueu impôs a Esther que estivesse fazendo um jejum, Esther fez um jejum e Deus moveu as coisas. Não só de tipo, né? Ela poderia chegar no rei e falar, tira essa lei, faz tal coisa, mas às vezes isso não ia ser a maneira sábia de resolver a situação. E a maneira que Esther resolveu a situação por meio de Deus, por meio da oração, por meio do jejum e o confiar em Deus é maravilhoso. E às vezes eu e você não estamos fazendo isso, né? Às vezes nós queremos que Deus use a nossa vida 100% no caso de alguém, ou que Deus use 100%, mostre para nós em todo momento o que Ele está fazendo. Mas Deus, Ele não é um Deus sentimental. Deus, Ele é um Deus não é um Deus sentimental. Deus é um Deus racional. Então, às vezes nós pedimos para Deus mostrar, mostra quem o Senhor é, mostra o que o Senhor está fazendo, mas Deus às vezes quer trabalhar no nosso coração, o confiar sem ver. Né? Nós temos essa mania de querer sempre que o Senhor mostre tudo que Ele está fazendo para nós. Mas às vezes o propósito dele não vai estar mostrando 100%. Às vezes é só ir e confiar, né? É o caso de muitas situações que às vezes nós passamos, né? Tanto pessoas que vão para o seminário quanto as viagens missionárias. Às vezes é você confiar sem saber se você vai ter o valor, se você saber o que vai ter para comer no outro dia, mas confiar, né? Não despreze o poder que um jejum e uma oração tem, né? Mas confiar 100% em Deus. Um beijão, até a próxima.